Se os neandertais da Península Ibérica e dos Apeninos eram mestres em frutos do mar grelhados, as descobertas na caverna de Shanidar, nas montanhas Zagros do Iraque, e na caverna de Franchi, na Grécia, mostraram que os neandertais levavam a sério a culinária. Os restos de comida com 70 mil anos encontrados na caverna de Shanidar mostraram que as pessoas que percebemos como homens das cavernas eram mais do que apenas robustos que consumiam grandes quantidades de carne de caça. Eles eram conhecidos por criar receitas adequadas combinando ervilhas ou lentilhas com nozes selvagens, vários tipos de gramíneas, mostardas selvagens e ervas. Também incorporaram várias técnicas culinárias para tornar a comida mais palatável, como moer certos ingredientes em pasta, deixar as lentilhas e legumes de molho para facilitar a deglutição e amassar e picar ervas para criar pós e pedaços menores facilmente consumíveis. Os neandertais usavam água quente para aliviar dores, da mesma árvore que hoje é fonte de componentes usados para fazer aspirina. Também administravam doses de penicilina para feridas e arranhões. Levou dezenas de milhares de anos para reconhecermos e fabricarmos o primeiro antibiótico a partir disso. Os neandertais eram uma comunidade unida na maior parte do tempo, com as famílias cuidando dos jovens e dos mais velhos. Ainda temos muito mais para descobrir para pintar um quadro do que seria o jantar de uma família neandertal, mas podemos ao menos explorar o que eram os mecanismos de união familiar dos neandertais. Talvez a representação mais conhecida de uma família neandertal na cultura popular venha do filme animado A Era do Gelo, onde uma pequena tribo de Homo neanderthalensis precisa viajar, mas está sofrendo pela perda de seu filho pequeno. Isso nos leva aos três mais improváveis. Também é evidente que os neandertais, onde quer que tenham existido, tinham conhecimento suficiente para consumir cascas de álamo, heróis na forma de um mamute, um bicho preguiça e um tigre siberiano reformado para ajudar a criança a se reunir com sua família, enquanto enfrentam os desafios de uma cruel era do gelo. Mas os neandertais realmente se importavam com seus filhos? A resposta é provavelmente mais do que vimos naquele filme. Parece que os neandertais acreditavam fortemente na política de ninguém fica para trás. Eles viviam em pequenas comunidades em cavernas, viajando por vales de rios para caçar bisões e cavalos nas estepes. As mulheres se moviam de comunidade em comunidade com mais frequência do que os homens em busca de parceiros. Curiosamente, os bebês neandertais tinham um tamanho de cabeça semelhante ao de um bebê Homo sapiens, apenas com formas diferentes, e seguiam um padrão de crescimento distinto. É provável que as famílias vivessem juntas, caçassem juntas, morressem juntas e cuidassem dos membros necessitados. Um esqueleto médio encontrado na caverna de Shanidar tinha um braço amputado, uma perna fraturada e várias outras lesões que também mostravam sinais de cura e tratamento. O neandertal a quem o esqueleto pertencia não foi abandonado, mas cuidado até o último suspiro. Parece que as crianças também contribuíam para a sociedade ao se reunirem e forragearem enquanto brincavam e aprendiam as habilidades necessárias para sobreviver em um ambiente hostil. A maioria das representações modernas do Neandertal os mostra emitindo grunhidos baixos, mas a verdade talvez fosse bem diferente. Não sabemos se os Neandertais falavam uma língua ou talvez mais de uma língua, mas a comunicação deve ter desempenhado um papel crucial em sua sobrevivência como comunidade. Assim como os humanos, os Neandertais tinham um osso chamado hioide, que é a grande distinção entre nós e os macacos, e permite aos humanos falar. Portanto, é seguro supor que talvez os neandertais tivessem essa capacidade de fala também. Embora não tenhamos evidências claras sobre se falavam uma língua ou múltiplas línguas, é razoável acreditar que a comunicação desempenhou um papel vital em sua coexistência como comunidade. Os neandertais, assim como os seres humanos, tinham um osso chamado hioide, que é um importante elemento na formação dos sons da fala. Isso diferencia significativamente os humanos dos primatas. Sendo assim,
É plausível que os neandertais também tivessem a capacidade de falar, embora não tenhamos uma confirmação definitiva sobre isso. A importância da comunicação para os neandertais na vida cotidiana não pode ser subestimada. Ela não apenas teria facilitado a caça e o trabalho em grupo, mas também teria desempenhado um papel crucial em sua coesão social e transmissão de conhecimento, garantindo assim sua sobrevivência em um mundo desafiador. Talvez os neandertais também pudessem falar se tivessem inventado uma linguagem, mas se não, ao menos é certo que teriam vozes mais agudas em vez de sons guturais para chamar a atenção das mulheres. Acredita-se que os machos impressionavam as fêmeas com caças bem-sucedidas e gritos altos para acasalar e formar um vínculo. Os machos tinham em média cerca de 1,65 metros de altura, enquanto as mulheres tinham cerca de 1,57 metros. Eles estiveram presentes na Eurásia por aproximadamente 350 mil anos e desapareceram por volta de 40 mil anos atrás, coincidentemente quando os Homo sapiens chegaram àquela região. Alguns acreditam que desapareceram devido a guerras entre espécies, enquanto outros afirmam que a mistura com os humanos eliminou seus genes. Entretanto, muitas pessoas ao redor do mundo carregam genes neandertais em seu genoma. Estudos de sequenciamento genético sugeriram que os neandertais se reproduziram com humanos primitivos durante a Era do Gelo. Contudo, os humanos modernos não possuem nenhum DNA mitocondrial neandertal. Esse DNA só pode ser transmitido pelas mães, sugerindo que somente o acasalamento de uma mulher humana e um homem neandertal poderia produzir descendentes viáveis com a capacidade de reprodução. Isso explicaria muito. O DNA deles contribuiu para o aprimoramento da função imunológica, por exemplo. Alguns genes neandertais são considerados ter contribuído para a estrutura do cérebro, contração muscular e distribuição de gordura corporal. No entanto, alguns traços negativos foram associados ao DNA neandertal, incluindo diabetes, doença de Crohn, doença celíaca, alergias a pólen e pelos de animais, coagulação excessiva do sangue e transtorno depressivo maior. Obrigado por assistir a mais um interessante vídeo do nosso canal. Se gostou do vídeo, por favor, compartilhe, inscreva-se, comente e deixe um like. Nos vemos na próxima!